Queridos irmãos, a paz de Yeshua HaMashiach. Amém. Nós estamos aqui para mais uma aula de escatologia, a doutrina das últimas coisas. Nós já falamos um pouco sobre a introdução e já entramos também no primeiro capítulo, na aula passada, onde começamos a falar aqui sobre as 70 semanas de Daniel. Falamos sobre o primeiro período, que são as 7 semanas, ou seja, 49 anos. E dentro desses 49 anos, falamos sobre as oposições que houve contra Neemias, quando ele se dispôs a reconstruir o muro de Jerusalém, bem como as suas portas que estavam queimadas a fogo, e a sepultura de seus pais e o templo. Falamos também dentro desta oposição dos os inimigos da obra, que nós chamamos aqui de agentes de Satanás, os inimigos da obra. E falamos aqui sobre as armas que os inimigos usaram, as estratégias que eles usaram para tentar acabar com a obra de Deus e para tentar esmorecer e derrubar Neemias. Que uma das armas foi a arma do desprezo. A segunda arma foi a arma da conspiração. Conspiraram contra Neemias. A terceira foi tentar a terceira arma foi tentar pegar Neemias de surpresa. Esta foi a terceira arma. E a quarta arma foi fazer convites malignos para Neemias. Chegaram ali Sanbalat e Gesem e mandaram dizer a Neemias para Neemias ir com eles congregar juntamente nas aldeias do Vale de Ono. Porém, intentavam fazer mal a Neemias. Em quinto lugar, a arma usada foi a calúnia. Caluniaram Neemias, a arma da calúnia. E hoje, nesta aula, que é a terceira aula, parte 1. Hoje é a terceira aula, parte 1. Estamos na página de número 7, que vamos terminar aqui, concluir a sexta arma usada para acabar com a obra de Deus e esmorecer e destruir Neemias, que foi a arma da falsa profecia. Levantaram até falsos profetas e uma falsa profetisa também, para intimidar Neemias. Vejamos, e diz assim: e
conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram para isso, para me atemorizar. Neemias e Sambalate acabou subornando aqui os profetas para atemorizar Neemias. Subornou profetas e profetiza para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Aí Neemias vai e faz uma oração. Essa oração vai estar em Neemias 12, versículo de número 14, que diz assim: lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. E é isso que acontece ainda hoje. Eles tentam acabar com a obra de Deus de todas as maneiras, intimidar quem está fazendo a obra, o homem de Deus, a mulher de Deus, de toda maneira eles tentam intimidá-los. E quando vê que não está conseguindo, aí eles usam a última munição. E sabe qual é a última munição? Que é a última carta que eles têm na manga? É levantar profeta para profetizar mentira contra a pessoa que está fazendo a obra de Deus com sinceridade. Aí tentar derrubar a obra e tentar derrubar também a pessoa que está trabalhando com sinceridade. Levantam profetas e mais profetas, profetizas e mais profetizam. E assim tentam destruir a obra. Vejamos que a profecia pode vir da carne, do diabo, e pode vir também de Deus. É claro que se for falsa, é da carne e do diabo, nunca será de Deus. Tem gente que se vende a Satanás, emprestando a sua boca para Satanás usar. Ele empresta a boca dele para atrapalhar a obra de Deus, para profetizar mentira, a fim de dividir o rebanho. Mas Deus dá visão e discernimento para tirar a capa do profeta mentiroso e enganador que surgem no meio da obra de Deus. Muito bem. E o resultado desses mentirosos, profetas falsos, enganadores, está em Malaquias capítulo 3, versículo 18, que diz: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não o serve. Ou mais cedo ou mais tarde, ele vai ser desmascarado e veremos a diferença. Quem realmente é verdadeiro e quem realmente é falso. Que a Bíblia diz: aquele que usa de engano não permanecerá
na minha casa. Ele pode ficar sim na casa de Deus por algum tempo, mas permanecer para sempre, ó, jamais. Não permanece. Através do testemunho e do histórico de uma pessoa, podemos perceber quem realmente ela é. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Mateus 7, versículo 17. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12, versículo 33. Neemias terminou a obra para a glória de Deus. E sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios que havia em roda de nós. Abateram-se muito os seus próprios olhos, seus próprios semblantes, abateram, porque conheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Conheceram que foi através do poder de Deus que esta obra foram feita. Então, desfaleceram, os inimigos desfaleceram os semblantes. O fim de nossos inimigos é a sua própria confusão e de destruição. O fim daqueles que são fiéis é suas vidas serem motivos do nome do Senhor ser glorificado. Para aqueles que são fiéis, nada adianta os agentes do diabo acusar, nem tentar levantar-se contra a obra de Deus, pois foi Jesus quem disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Não prevalece, não prevalece. O livro de Neemias também, quase todo, se dedica à reconstrução de Jerusalém, com seus muros e seu templo. Portanto, as 7 primeiras semanas foram gastas na reconstrução de Jerusalém. Amém. Então, aqui está a explicação, da primeira semana de Daniel, que são os seus, uma semana de anos, é uma semana de ano, que formam aqui 49 anos, que é o primeiro período, que são o primeiro período de 7 semanas, ou seja, 49 anos. Foi a explicação. Então vamos entrar no segundo período das semanas de Daniel. O segundo período é 62 semanas. 62 semanas é o segundo período. As últimas semanas, as últimas 70 semanas, as últimas 62 semanas, 62, viu? As últimas
62 semanas começaram exatamente depois da reconstrução de Jerusalém até o Calvário. 62 semanas de angústia, de muito sofrimento, onde Israel muito sofreu, perseguido pelos imperadores impiedosos e cruéis, principalmente nos 400 anos, de silêncio, né? Israel muito sofreu, porque teve o abandono de Deus. Deus silenciou, ficou 400 anos silêncio com o povo a respeito de Israel, não falando nem por sonho, nem por visões e nem por profetas. Foram 400 anos de total silêncio, sem ouvir a voz de Deus. Na época então dos Macabeus, o sofrimento foi crucial, foi um sofrimento terrível que Israel sofreu ali no período dos 400 anos que Deus silenciou acerca de Israel. Logo no final das 62 semanas, então apareceu o Messias, e com a sua morte, essas 62 semanas foram concluídas. Então, este período, igual a 434 anos, este período é igual a 430 anos, juntando com as outras 7 semanas, ou seja, 49 anos, houve um total de 69 semanas, ou 483 anos. Então, essas primeiras 69 semanas foram exatamente da saída da ordem, a ordem dada pelo anjo, através do rei Ciro, para a reconstrução de Jerusalém, até a retirada do Messias, lá do Calvário. Nós agora estamos vivendo, passamos para a página de número 9, agora estamos vivendo o intervalo da penúltima para a última semana. Esta última semana está para acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Muito bem. Logo então, do Calvário para cá, Deus resolveu cancelar o programa com os judeus, metendo-o numa gaveta. Deus pega o programa que ele tinha com os judeus e tranca em uma gaveta. Que gaveta é esta? A gaveta do tempo. A gaveta do tempo. A Bíblia diz: e veio para os que eram seus, os judeus. Os judeus não receberam. Então Deus pega ali a salvação que era para os judeus, trancou em uma gaveta, a gaveta do tempo, e resolve abrir um novo programa. E esse novo programa
para outro povo. E este povo foram os gentios, nós, os gentios, porque outrora éramos considerados publicanos, um povo desqualificado. Nós éramos considerados publicanos, um povo desqualificado, mas pela misericórdia de Deus, por intermédio da morte vicária de Jesus Cristo, Deus olhou para o outro povo, que somos nós, que não era seu, nós não éramos povo de Deus, nós éramos considerados como cachorrinhos, lembra da mulher cananeia de Sirofenícia, quando ela foi correndo atrás de Jesus e clamando, e o discípulo disse, para Jesus mandar aquela mulher se calar, e ela pedindo misericórdia, e Jesus disse, não convém que tiramos o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos, porque aquela mulher era uma mulher gentia. E ela disse assim, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E Jesus então deu a bênção para aquela mulher. Então nós éramos considerados gentios, um povo que não era povo de Deus, aleluia, mas através da misericórdia de Deus, nós alcançamos esta graça de adquirirmos a salvação em Cristo Jesus. Então os gentios, por intermédio de Jesus Cristo, puderam ter acesso também a esta graça. O que é graça? Favor imerecido. A dispensação da graça, então, é destinada aos gentios. Do Calvário para cá, um novo programa foi aberto, mas esta dispensação terá o seu término, exatamente quando a igreja for arrebatada, e isto já está para acontecer a qualquer momento. A qualquer momento as trombetas irão tocar e a igreja será arrebatada a encontrar o Senhor Jesus nos ares. E antes que a última semana aconteça, Jesus virá buscar a sua igreja. Aleluia. Muito bem. Então aqui está a explicação do segundo período da semana de Daniel. Vamos explicar agora o terceiro e último período. Terceiro e último período das 70 semanas de Daniel. Esse terceiro período é um período de uma semana, que são exatamente os 7 anos da grande tribulação. Enquanto isto começará na terra o período mais negro da história da humanidade. Enquanto isso começará o período mais negro na terra, o período negro da história da humanidade, o período da grande tribulação. Quando isso acontecer, a trindade maligna tomará conta deste mundo e governará com vara de ferro. A partir de então,
Para comprar e vender, será necessário ter o sinal da besta, na testa ou na mão. Serão dias trabalhosos, de muita angústia, quando o povo judeu sofrerá horrores nesta terra. Além disso, um tributo muito alto que eles terão que pagar pela rejeição que fizeram a Jesus quando Jesus esteve aqui na terra. Ele foi rejeitado pelos judeus, como eu disse lá atrás. Veio para os que eram seus, que são os judeus. Os seus não o receberam, rejeitaram Jesus, mataram Jesus, espancaram Jesus, não aceitaram Jesus, crucificaram, né? Ele foi morto, e agora a grande tribulação será o grande juízo de Deus sobre todo o mundo, e em especial sobre aquele povo judeu que não quiseram reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de vossas vidas. Muito bem. Em Apocalipse capítulo 13, encontramos a trindade maligna em ação, totalmente em ação, em Apocalipse 13. Vejamos, a Bíblia diz que João viu a besta que saiu do mar. Este mar aqui não fala de mar de água, não. Todas as vezes que a Bíblia fala de mar, é simbólico, é uma linguagem figurada. Aqui está falando de nações. Nações. E essa besta é um homem superdotado em conhecimento, em administração e totalmente experimentado em todas as áreas. Este homem terá uma inteligência incalculável. Uma inteligência incalculável. Será o homem do povo. Por que não dizer o homem do mundo? O mundo inteiro vai estar voltado para ele, idolatrando ele, pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, pela sua administração, e assim sucessivamente. Entretanto, veja que a aparência desta besta era muito estranha. João viu a semelhança nela de um leopardo e de um urso e de leão, o que prova que este homem será forte como estes animais. Este é o significado. Ele terá a força, a coragem e a destreza do leopardo. Ele terá a força, a coragem e a destreza do urso, a força, a coragem e a destreza do leão. Enfim, serão muito fortes. A besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Os chifres aqui falam de poder. Chifre na Bíblia fala de poder. E o número 7 fala de perfeição. Portanto, o anticristo tentará imitar a Deus
na sua perfeição e na inteligência, embora não conseguirá. Não conseguirá. Logo, a besta tinha 10 chifres, o que prova que 10 nações, o significado dessas 10 chifres, que são 10 poderes, que também são 10 nações, que estarão ajudando o anticristo a comandar o mundo. 10 grandes nações, que serão 10 potências. Aí, se observa que esta besta era tremenda e poderosíssima. Tremenda e poderosíssima. Página de número 10. Nós vamos encontrar mais adiante, neste mesmo capítulo, outra besta de porte menor, com 2 chifres e com a aparência de cordeiro. Se chifre fala de poder, então essa besta também terá poder, só que é em escala menor, é claro. A aparência de cordeiro aqui está falando de mansidão. É uma besta que vai surgir com muita mansidão. Isso leva para o lado religioso. Então quer dizer que esta besta que vai surgir com mansidão é um homem que fala manso e tem a ver com uma religião. Vai ser um religioso. Religião. Para o lado espiritual, é um homem que vai estar ali puxando para o lado espiritual, um religioso, um fala mansa, vai falar como um cordeiro. Nisto vemos que Satanás, ele é tão astuto, como é astuto, sabe que a política não pode estar divorciada da religião, pois o homem, por natureza, é um ser místico, religioso, e Satanás explorará este lado, levando um falso profeta, levantando um falso profeta que ensinará uma falsa religião, levando o mundo inteiro a adorar a besta maior, e ambas as bestas farão maravilhas espantosas em toda a face da terra, conforme segundo aos Tessalonicenses 2, versículo 2 a 11, leiamos, portanto. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 a 11. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por espírito, epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estavam convosco? E agora, vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. A operação do erro, para que creiam na mentira, vai ter tantos sinais enganadores, e muita gente vai crer nesses sinais mentirosos. É isso aí. Vai fazer maravilhas espantosas em toda a face da terra. Toda a terra se maravilhará e se espantará. Inclusive, todos adorarão a esta besta, o dragão que vemos aqui no capítulo 13 de Apocalipse. É o próprio Satanás. E as duas bestas aqui são o anticristo e o falso profeta. Esta é a trindade satânica. A besta, o anticristo e o falso profeta. A maior, com seu poder político e econômico. E a menor é o falso profeta, comandando a falsa religião. Comandando a falsa religião. Os dois serão tão tremendos que Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvará. Mas por causa dos escolhidos, em especial os judeus, serão abreviados aqueles dias. Logo serão dias tenebrosos. O Espírito Santo como assistente, como convencedor do pecado, da justiça, do juízo, não estará mais aqui na terra. É claro que como Deus, Ele estará, porque é onipresente e está em toda parte, mas a nível pessoal, como paracletos, que a palavra paracletos é consolador, ele não vai estar aqui. Imagina os homens sofrendo horrores e não ter o Espírito Santo para os consolar. Como paracletos, não estará aqui, pois terá subido juntamente com a igreja. Ele vai subir com a igreja a glória celestial, para a glória celestial. Pois, após o arrebatamento da igreja, a Bíblia será como um jornal qualquer, sem nenhuma inspiração divina. O tempo da graça terminou, a porta da graça fechou, a salvação não está mais à disposição do homem. A porta da graça terminará e a porta da salvação e da graça estará fechada para a humanidade. O que acontecerá com você, meu amado irmão?
que está ao alcance deste vídeo aula, o que acontecerá com você se não subir com Cristo no arrebatamento da igreja? Cuidado, irmão, vigia, para que não tenha que enfrentar o anticristo, nem a besta e nem o falso profeta naquele terrível dia. Muito bem, meus irmãos, vamos dar uma paradinha aqui para um breve intervalo de um recreio aqui com os alunos, prometendo voltar daqui a pouco na página de número 11, capítulo 2, onde iremos estar falando aqui sobre sinais e profecias que antecedem a vinda de Cristo entre nuvens. Até daqui a pouco, se Deus assim nos permitir. Amém. Amém.